tá vendo que eu tô com esse livro? A gente aqui no Santo Café sempre traz dicas de leitura para você, né? E ó, hoje, olha aí, esse livro é bonito, né? Vamos falar para você sobre essa obra aqui, gente. Essa obra aqui que eu recebi lá da Paulus Editora, Travessias. Trata de um tema muito sensível. Aqui a autora reflete sobre a necessidade das crianças refugiadas. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é a escritora dessa obra, a Dilvia Ludwigschak. E eu já peço desculpa se eu tiver errado a pronúncia, viu, Dilvia? Bom dia, Tranquilo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Agradeço demais a oportunidade de fazer parte do programa Santo Café e espero que seja um momento muito proveitoso para todos nós. Muito obrigada. Com certeza será. Vamos aproveitar aqui da sua experiência, porque você já se dedica à literatura há muito tempo, né, Dilvia? Eu quero entender um pouco mais sobre essa obra aqui. Quem ler esse livro Travessias vai entender um pouco sobre a realidade das crianças refugiadas a partir da personagem Estela, né? Como que é isso? Exato. Então, Wilker, na verdade, vale dizer que o livro nasceu exatamente de uma necessidade encontrada em uma escola, num contato com uma bibliotecária, Rosinha. Ela comentava que as escolas hoje, que o cenário mudou e muitas escolas estavam recebendo essas crianças, né? Crianças, filhas e filhos de refugiados, e as escolas não estavam sabendo como lidar com essa situação. Então ela falou, olha, pensa na possibilidade de escrever, eu já estou no mercado editorial há bastante tempo, tenho algumas obras publicadas, e ela dizia, olha, escreve sobre essa realidade, não apenas para que as crianças refugiadas se sintam representadas, mas também para que as outras crianças entendam a importância de acolher as crianças que chegam no Brasil e que são... que imediatamente são postas nessa situação que é tão diferente da sua, tão difusa da sua, que é a língua, que são os hábitos, os costumes, e de repente essas crianças elas são obrigadas a se organizar e aceitar essa cultura imposta, e nem quem as recebe, nem elas que chegam muitas vezes vão saber como se colocar da melhor forma. Então daí surgiu essa história Travessias, que foi uma história que eu gestei por um bom período, por ser um tema muito sensível, como bem disse você, muito delicada, né, e extremamente urgente de ser refletida. Então essa foi na verdade aí a gênese da história Travessias, foi assim que ela surgiu num primeiro momento. E como contar uma história tão sensível, uma realidade tão dura, para as crianças entenderem? Wilker, essa é a grande questão, né? Como é que nós podemos falar de temas sensíveis com as crianças? Primeiro, a gente precisa, de certa forma, desmistificar e compreender que as crianças elas têm uma sensibilidade gigante, às vezes até muito mais acentuada do que a nossa dos adultos. E elas estão atentas, elas estão vendo, elas estão vivenciando uma série de situações. Então, o que a gente precisa é dar a elas um ferramental para lidar com essas situações. E entrar nesse universo, eu diria que é a grande dificuldade para nós adultos, encontrar o jeito certo de tocar nesse assunto. E a gente não precisa se preocupar de ficar fazendo grandes conjecturas sobre, né? Porque, como eu disse, a criança é muito capaz de compreender. E aí eu acho que o melhor jeito é você se colocar na pele de uma criança, né? Você fazer com que a criança dialogue com o seu igual. E daí nasce Estela, né? Que é essa menina que vai dar vida para esse livro, como bem disse você no início. E a gente lê aqui o livro e a gente entende que a história ela é contada a partir da perspectiva da Estela, que está o tempo todo junto com os pais. E ela fala muito da dor do pai, da dor da mãe, do sofrimento dos dois ao enfrentar essa realidade. E no caso da Estela, quais são os principais desafios emocionais que ela enfrenta ao longo da história? Como que isso é abordado por você? Conversando com pessoas que são refugiadas e lendo muito sobre, porque eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, Wilker, a questão é que a criança é a última que será ouvida, né? Porque os pais precisam, os adultos responsáveis precisam tomar a decisão de sair, de partir, por diversas situações que nós sabemos que as famílias refugiadas passam, e ela não dá esse direito de escolha à criança, ela pensa no bem comum da família e, obviamente, da criança por consequência. E
essa criança ela vai ser posta nessa situação de mudança, né, nessa situação de ser refugiados, e ela não vai ser ouvida. E ela está sentindo a dor, né, dos pais, mas ela não sabe como assimilar isso. E como que, de certa forma, ela pode se integrar nesse conjunto de situações. Ela só vai sentir no dia a dia, na mudança da língua, na mudança dos hábitos, na mudança da alimentação, no convívio com outras crianças de outra cultura. E eu me preocupei muito com isso. Eu pensei, Estela precisa ser a voz dessas crianças. A gente precisa entender a partir do olhar da Estela, né? Como é que ela está sentindo isso? Como é que ela está pensando em deixar para trás os brinquedos, os livros, os familiares, como é que a criança sente e ressente essa situação. Então eu quis dar voz para essa dor, eu quis dar nome para essa dor, né? E Estela, ela é a representatividade de todos esses sentimentos que a criança refugiada tem ao chegar em outra cultura, em outra nação. Você falou e eu fiquei pensando, a criança realmente ela tem consciência, né, a partir de uma certa idade de tudo que está acontecendo e a gente não ouve mesmo. A gente dificilmente Não. chega numa criança e pergunta como ela está se sentindo ao estar vivendo ali aquela realidade. Então, entre os seus objetivos está esse. Perfeito? Eu queria exatamente isso. E você? Estela, né? E você, seja lá quem for essa criança, como é que você está sentindo isso, né? Ouvir. E a escola, Wilker, é quem vai saber, quem vai sentir os reflexos dessa dor da mudança, né? Então, muitas vezes a criança, os pais não terão tempo de ver, de sentir, de acolher a dor dessa criança, porque estarão preocupados em conseguir um emprego, em conseguir uma documentação para ficar, um lugar para colocar essa família, e essa criança ela vai meio que a reboque. E quando ela chega no ambiente escolar, né, ela já vai chegar fora do período escolar, fora do período do ano letivo, ela vai precisar atropelar tudo muito rápido, né, começar a entender muito rápido a língua, o convívio e tudo mais, e ela vai sentir, né, ela vai ressentir. E aí eu queria exatamente isso. Se você, né, olhar, me abaixar na altura dessa criança e dizer, e você? Como é que você se sente? Qual que é a sua percepção de mundo? E aí eu acho que a grande magia do livro se dá nisso. Estela é a nossa protagonista, né? É a ela que a gente dá o direito de falar, de se mostrar, de se dizer uma refugiada. Entender a visão a partir dela, né? E o livro, ele tem uma linguagem bastante lúdica, é interessante da gente ler, mas ele também traz aqui algumas informações que eu acho que faz com que os adultos também possam fazer uma leitura agradável dele. Por exemplo, você, em alguma parte do livro aqui, fala sobre conhecer os termos corretos. E aí você explica o que são os refugiados, o que são os solicitantes de refúgio, os retornados e também os deslocados internos. Essa também foi uma preocupação sua? Foi uma preocupação. Eu sabia, eu sei, no Brasil, por exemplo, a gente tem hoje existe, na verdade, no mundo mais de 70 milhões de pessoas, desculpa, que estão fora da sua terra, por muitas razões, né? Algumas por questões mesmo de guerra, muitas por questões políticas, então existem muitos motivos. E dentro desse bloco grande, aproximadamente 46% são crianças ou adolescentes. Então você veja que nós temos um número muito grande de pessoas que vão crescer fora das suas nações, que talvez nunca retornem para elas e vão crescer e constituir suas famílias também. E nós precisamos entender, como país, quem são essas pessoas e quais as razões pelas quais elas estão aqui, né, fora da sua terra natal. E, então, conhecer o problema, saber até que ponto existe uma preocupação das políticas públicas para que isso seja olhado, seja cuidado, é algo que nós, como sociedade, não podemos nos abster. E a escola, como eu dizia, inicialmente, o Wilker, ela acaba sendo o cenário onde tudo isso vai se dar, porque as escolas, de modo muito especial as públicas, elas recepcionam essas crianças que têm total direito à educação. Então, ainda em processo de documentação dessas famílias, as crianças já podem ser realocadas nas escolas a partir do seu nível de aprendizado, das séries nas quais elas estavam no momento da fuga ou no momento da partida, só que as escolas também precisaram se adequar muito rapidamente. Então, elas também precisam entender quem são essas famílias, né? Em que condições elas vieram, por que vieram,
e como é que nós, enquanto povo brasileiro, podemos, e graças a Deus a gente pode dizer que o Brasil é um país que já se antecipa muito nas discussões de políticas públicas. Claro que ainda existem falhas, né, que precisam ser resolvidas, mas nós somos um país que abre as fronteiras, né, que está disposto a recepcionar, acolher e encontrar a melhor forma de dar minimamente dignidade a essas famílias. Então, conhecer os termos corretos, eu acho que é o primeiríssimo passo para que a gente possa discutir a questão dos refugiados no Brasil. E com certeza esse livro aqui pode ser uma ferramenta importantíssima para nós adultos também. Rapidamente, para a gente finalizar, quero conhecer um pouco mais de você. Você é jornalista, especialista em literatura, religião, cultura. Como conciliar tudo isso e por que abordar questões tão complexas assim, né, como a dos refugiados? Eu sou uma apaixonada pelos livros infanto-juvenis e me dedico a eles há bastante tempo. Aqui na Paulus, como editora, e dedicada um pouco mais à questão da literatura infanto-juvenil, eu penso que tem tudo a ver, né? E fazer esses temas se atravessarem, especialmente na ótica da religião como um direito de todos e como valorização da pessoa, é algo extremamente importante. Para mim, escrever esse livro, né, é motivo de orgulho, de felicidade e de saber que de alguma forma eu estou contribuindo, que a editora Paulo está contribuindo com essa reflexão dos refugiados. Queria rapidamente dizer também que é uma felicidade, por coincidência, agora, ontem, né, nós soubemos que esse livro Travessias, ele recebeu o selo de altamente recomendável pela FENILIGE, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, eu tenho certeza que nós estamos muito afinados com essa questão, com essa discussão e com a pertinência da valorização da vida, não apenas dos refugiados, mas de todos nós. Perfeito, Dívia. Parabéns pelo trabalho, viu? Gostei muito de conhecer o livro. E eu quero aqui registrar também, a título de registro, né? Mencionar que a responsável pela ilustração do livro é a Marília Pirillo. Ela é gaúcha de Porto Alegre, escritora, ilustradora, especialista em literatura infantil e juvenil. Fez um trabalho excepcional. Quem acompanhar ali, quem ler esse livro, com certeza vai gostar bastante do trabalho que foi feito com muito cuidado. Agradeço também a Paulus Editora, que mandou esse livro aqui pra gente, gostei bastante. O site deles aparece aí na tela para quem está nos acompanhando. Dívia, obrigado. Obrigada, Wilker. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.